Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem se preocupa e aprecia a liberdade de expressão. A gente também discute os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater essas decisões judiciais que causam polêmica, estão os procuradores da República, Tameia Danelon e André Oliano, e a advogada Fabiana Barroso. E hoje a gente fala sobre campanha eleitoral e a proibição do uso de imagens dos eventos do bicentenário da independência pelo presidente Jair Bolsonaro, e também continuamos a repercutir os pedidos da Procuradoria-Geral da República no inquérito que investiga os empresários que tiveram as conversas vazadas e que supostamente apoiariam um golpe em caso de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições. Vou dar um oi rapidinho para os nossos colegas aqui, mas antes de iniciar o nosso debate, eu tenho um recado importante. Como um dos nossos temas de hoje é essa proibição do uso de imagens do 7 de setembro na campanha, eu quero aproveitar o gancho para fazer um convite para você. Eu tenho certeza que você é um admirador da democracia e da história do Brasil. Pois bem, nesse mês em que a gente completa 200 anos de independência, a Gazeta do Povo está com uma promoção imperdível. Você tem acesso ao site completo por apenas R$ 6 nos primeiros 4 meses. Cancela quando quiser a assinatura e ganha no ato da assinatura 3 e-books: Capítulos da Independência, Guerras Esquecidas do Brasil e Jornalistas da Independência, além de uma super aula com Jorge Caldeira contando os detalhes da evolução da história econômica do Brasil. Para ter acesso a tudo isso, é só clicar no link de descrição desse vídeo. Agora vamos então para o nosso debate. A gente começa nesse assunto. Então, a coligação Brasil da Esperança, liderada pelo PT, do ex-presidente Lula, e o União Brasil, partido da candidata Soraya Tronic, ajuizaram pedidos pedindo a proibição do uso de imagens dos eventos de 7 de setembro pelo presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral. Liminarmente, esses pedidos foram acatados e essa semana, por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral mantiveram a decisão. No entendimento dos ministros, ficou demonstrada a associação entre a campanha do Bolsonaro e o evento de comemoração do bicentenário da independência. Eu começo com a Fabiana, então, o que você pensa sobre essa decisão, Fabiana? Boa noite, Tameia, Uliane, Rossane e a todos que estão nos assistindo. Bom, eu assisti o julgamento do TSE e vi a argumentação ali. Eu fiquei muito preocupada ao assistir, porque, primeiro, a gente teve logo de cara ali o ministro que deu a liminar sustentando. O grande problema não é que está utilizando a imagem da TV Brasil, etc. Não. A argumentação é que o presidente Bolsonaro teria desvirtuado o evento do 7 de setembro, em comemoração do bicentenário, e ter feito palanque eleitoral. E aí tiveram os votos dos ministros, mas eu particularmente fiquei bem preocupada quando eu ouvi a argumentação do ministro Lewandowski, que é o vice-presidente do TSE. Ele disse o seguinte: ele disse que não por aquela via, e mesmo que o autor ou os autores, né, como você disse que eram dois partidos, não tivessem feito o pedido naquela petição, nada impediria a investigação do Ministério Público Eleitoral e depois, supostamente, foi o que ele disse, né, impugnação da chapa do presidente Bolsonaro, e o motivo que ele deu, ele fala o artigo 73 da Lei Eleitoral, inciso 1 e 3. E quando a gente vai ver, não fala nada disso, não tem nada a ver com isso. Fala de imagem, mas não especificamente de algo assim. Então, eu vi muitas pessoas depois comentando, falando, não tem problema, a gente faz a propaganda. A questão é que não é a propaganda tão somente que está sendo prejudicada no horário eleitoral, mas é o gancho que ele deixou nas falas, inclusive, e aprovadas ali por unanimidade, ninguém fez nenhum apêndice, ninguém falou nada a respeito disso, em relação a uma futura impugnação. Inclusive, ele aponta ali um outro meio, sendo que a gente sabe que o juiz, né, o princípio da inércia devia só agir quando é provocado, e não foi isso que foi provocado para retirar as imagens. Também vi a sustentação oral do advogado do presidente Bolsonaro, que ele tentou argumentar e teve aquela boa e infeliz, né,
tentativa de ser muito estúpido, não deixar o advogado falar, e quando o advogado viu que ele não teria nem a mínima chance de falar, ele então garante que foi retirado todas as propagandas desde o momento que foi dada a liminar, mas ele tinha algumas dúvidas, e eu achei as dúvidas bem pontuais. Ele tinha dúvida se liminar abrangeria rádio, TV, se era local, e não foi respondido. A questão é que não foi respondido. Então, eu diante desse julgamento, né, que um pouco antes tinha até julgado a biometria, né, o uso da biometria como projeto piloto, eu fiquei escandalizada com a ausência do direito específico, o apontamento somente desse artigo de lei, artigo 73 da lei eleitoral, e deixando aí, né, um fio a ser puxado com uma futura impugnação da candidatura do presidente Bolsonaro. André Oliano, você acha que a composição do TSE tem alguma coisa a ver com essa decisão? Interfere nesse tipo de decisão? A meu ver, patentemente. Então, eu acho que a gente pode fazer duas análises quanto a esse caso, porque o caso me parece esdrúxulo. Ele não tem precedentes. Então, a gente pode fazer uma análise jurídica, uma análise de ciência política, que eu tenho tentado trazer algumas vezes. Juridicamente, você tem as vedações aos agentes públicos, realmente está no artigo 73, não incidiu em quaisquer das vedações, e inclusive a campanha exatamente ela seccionou o ato, né? Então, até exatamente para haver respeito ali à legislação eleitoral. Então, o presidente ele fez um evento ali as solenidades presidenciais, nas quais ele não pede voto, nada, e ele está com a faixa presidencial, e depois, então você tem um outro momento, e em vários lugares do Brasil, um evento que ele é um evento de campanha, e que aproveita o feriado, enfim, em que e qualquer outro candidato pode convocar um evento desses, e o que a gente vê, o que acontece? O que passa muito a impressão? Como os outros candidatos não conseguem fazer um evento da mesma magnitude, eles tentam usar o direito para proibir que um dos candidatos faça. Aqui eu não estou defendendo o candidato X ou Y, sou alheio a sou absolutamente alheio, tá? A política, mas o que me preocupa é a questão jurídica e a deterioração. Queria deixar claro que, assim, eu não estou aqui falando nada a respeito por ser o candidato X ou Y, fico absolutamente alheio a essa discussão. A única coisa como jurista que me preocupa é que você tem uma eleição íntegra, o que exige que você tenha o mesmo direito sendo aplicado, tanto historicamente, nas outras eleições, como das várias pessoas que estão disputando. E essa vedação do uso de imagens, ela não tem nenhum sentido, não tem guarida no direito. Poderia usar a imagem de ambos os momentos. Tanto o momento em que estava na solenidade presidencial, em que ele está com a faixa, mas não faz ato de campanha, como o do segundo momento, em que ele não está com uma solenidade presidencial, é um ato, inclusive, até onde sabemos, financiado privadamente, né? Uma manifestação espontânea de apoio. Ele poderia usar as imagens dos dois momentos, imagens, falas, tudo, tá? E então é muito preocupante, é uma tentativa aí, uma forma de você... Isso está acontecendo recorrentemente nessa eleição, que é a tentativa de interferir no pleito usando o direito. Então você teve aí recentemente, por exemplo, divulgação de fatos objetivos. Por exemplo, quando você tem lá a operação em que uma pessoa diz que um partido X tinha diálogos cabulosos com um partido Y, uma facção tinha diálogos cabulosos. Isso é um fato objetivo, não é nenhuma versão. E você vai lá e proíbe. Na mesma semana, o tribunal permite que você atribua o crime de genocídio a um dos candidatos. Então, o que você está tendo é uma aplicação assimétrica do direito, aparentemente, isso há fortes indícios de tentativa de interferir no próprio pleito, porque a gente sabe que isso aí interfere. A vontade do eleitor está sendo informada.
Se você tem assimetria da possibilidade de manifestação, isso cria assimetria do resultado. Então, bom, basicamente eu acho que era isso inicialmente, Rossana. Na próxima a gente pode entrar um pouquinho mais aí na própria formação, acho que é bom esclarecer como é que ocorre a formação do TSE, quem são os membros hoje, eu acho que isso aí ajuda um pouquinho a ter uma imagem, né, de algumas motivações por trás desse tipo de julgamento. Claro, quero perguntar para a Tameia agora, como que a gente faz, Tameia, se existe uma forma objetiva de separar o candidato Jair Bolsonaro do presidente Jair Bolsonaro? Porque até no próprio jornal a gente tem essa dificuldade muitas vezes. A gente tem podcasts produzidos pela Gazeta do Povo, que hoje é um site, mas que são veiculados em rádios pelo Brasil todo. E a legislação nessa época de campanha para rádio e TV é bem rigorosa nesse aspecto, de não fazer campanha para candidato, de se citar um candidato, citar o outro. Então, muitas vezes a gente deixa de citar o candidato Jair Bolsonaro, mas tem que falar do presidente Jair Bolsonaro e fica esse receio. Quer dizer, a legislação é clara nesse aspecto? Tem como separar essas duas pessoas, esses dois momentos, vamos dizer assim? Então, Rosana, é meio complicado porque ele tem essas duas personalidades, né? Ele é o presidente da República e ele é um candidato à reeleição. Então, por exemplo, até compreendo a legislação se preocupar para que não haja muita manipulação da mídia, né, que aborde apenas um candidato e deixe o outro um pouco mais esquecido. Agora, veja, se há um evento ou algo que aconteceu, um evento político, né, uma realização do governo feito pelo presidente Bolsonaro, não tem como a mídia deixar de noticiar. Tem que falar, olha, hoje o presidente Bolsonaro, por exemplo, né, vai comparecer no velório da Rainha Elizabeth II. Ah, então não vai dar a notícia porque vai falar do candidato Bolsonaro e não vai falar do candidato Lula? Tem coisa que não tem razoabilidade, né, é o bom senso. Se é uma notícia que tem que ser dada, a notícia diz em relação ao presidente atual, ou se ele inaugura uma obra, né? Então não vai se noticiar se é uma obra muito importante para a população. Então acho que isso depende muito do bom senso, né? E essa questão da manifestação popular de apoio ao presidente que ocorreu junto da comemoração do bicentenário, como o Liano falou, também é uma situação que retrata essa dicotomia da personalidade do presidente. Então, no primeiro momento, em Brasília, teve o desfile oficial, onde o presidente estava usando a faixa presidencial, o evento em si, né, o palanque, a segurança era com verba pública, como todo evento de Estado, né, de governo, é financiado pelos cofres públicos. Depois disso, o presidente tirou a faixa, se despiu digamos assim, do cargo de presidente e assumiu as vestes de candidato. Então, ele compareceu às manifestações, a manifestação do Rio de Janeiro, né? Então, veja, essas manifestações, elas tiveram um duplo propósito. Sim, era a comemoração do bicentenário, uma data histórica, né? Embora a gente percebe que há mais público na rua, nas últimas manifestações de 7 de setembro, talvez porque o presidente tenha reacendido esse sentimento de patriotismo nas pessoas, né? Um sentimento que estava muito adormecido, e é muito importante ressuscitar esse sentimento, né? Um sentimento louvável, virtuoso. E, então, principalmente neste ano que foi o bicentenário, houve essa necessidade maior das pessoas irem às ruas para comemorar o bicentenário. E também teve o segundo lado, que a gente não pode menosprezar, que foi o apoio ao presidente, né? As pessoas queriam ir às ruas para apoiar o presidente da República, e as pessoas têm esse direito. Então, a ida dele ao Rio de Janeiro, onde ele falou em palanques, em caminhões de som, custeados com verba particular, ele estava falando com a sua população, como que ele não ia comparecer, a população queria o presidente, né? Queria também o candidato Jair Bolsonaro. Agora, eu não vejo razoabilidade nessa vedação, nessa proibição de utilizar essas imagens, né? O TSE pode proibir, como está na própria lei no Código Eleitoral, quando é divulgada informações falsas, né? Informações falsas contra outro candidato, até tem uma previsão de crime no Código Eleitoral. Agora, ele utilizar na sua campanha eleitoral essas imagens, que para um candidato é um excelente ativo, né? Milhões de pessoas na rua, é uma peça de marketing também, e claro que os marqueteiros, né, a publicidade do presidente quer usar imagens
que mostrem o apoio popular, que convençam quem está indeciso. Então, não houve manipulação. Se houvesse manipulação, que já vimos em outras ocasiões, né, que outros candidatos manipulavam imagens para aumentar a imagem das pessoas, mas não houve manipulação, não houve veiculação de notícia falsa, houve apenas o intuito de demonstrar o apoio popular para reforçar aqueles que pretendem votar no Bolsonaro e conseguir o voto dos indecisos. Então, não vejo com bons olhos essa medida, não fere a isonomia alguma. Se o outro candidato, né, se o ex-presidente Lula gostaria de fazer um evento semelhante, ele é livre para convocar os seus correligionários, ele é livre para chamar as pessoas que apoiam ele, fazer manifestações, e depois ele pode usar essas mesmas imagens, né? Então, eu vejo que não foi uma decisão estritamente jurídica e violou a razoabilidade, a proporcionalidade que deve pautar o julgamento de qualquer juiz. Vou voltar então para o André Oliano para falar justamente dessa composição do TSE. Então, já que falta o essencial, que é o jurídico nessas decisões, né? Será que então tem relação com algum aspecto pessoal, André? O que você acha? Então, um ponto que é interessante, só para complementar, ainda que você fizesse a interpretação mais rigorosa do mundo e contra a legem, e você proibisse o uso de imagens dos atos solenes, e proibisse o uso das imagens que o presidente estava. Teve manifestação em vários estados em que o presidente não teve nada a ver, ele nem foi. Por que você não pode usar essas imagens? Não tem nenhuma razão para isso. Então, basicamente, você não quer que essas imagens sejam veiculadas porque elas têm um impacto positivo para um candidato ao qual você é parcialmente contrário. Então, a gente não consegue ver outra razão, não tem uma razão jurídica. Então, isso aí, e por que isso preocupa? Porque, assim, se fosse uma decisão equivocada, lá perdida, tá tudo certo, né? Tá tudo funcional, de repente você tem uma decisão dessa. Eu acho que ninguém se importaria muito, mas é que não é esse o caso. Então, assim, nós estamos num contexto de América Latina, em que você teve várias democracias sendo deterioradas, todas essas democracias, que algumas já não são mais democracias, né? O Brasil andou lado a lado com elas durante um bom tempo. Em todas essas democracias, um dos mecanismos que foi utilizado para erodir a democracia foi o sequestro político de cortes. Então, essas cortes, uma vez sequestradas, elas passaram a atuar como órgãos do grupo político. E a gente tem muito receio de que o mesmo esteja ocorrendo no Brasil. Tá? Então, é importante a gente falar, inclusive, né, a composição majoritária do STF, ela foi indicada quando o Brasil estava muito alinhado com esses países. Tá? Então, como é que funciona? E como é que funciona? Alguém pode dizer, tá, mas o TSE ele não é o STF. Então, como é que funciona a composição do TSE? Então, o TSE ele tem 3 ministros do STF, que atualmente são o ministro Alexandre de Moraes, que vem atuando com fortes indícios de parcialidade há anos, tá? Desde mais ou menos do quando começaram as inúmeras medidas no inquérito do fim do mundo, né? Sempre direcionadas contra um grupo político específico. Você tem o ministro Ricardo Lewandowski, que é historicamente muito próximo à chapa de oposição, e você tem a ministra Carmen Lúcia também, que também já deu declarações assim que me parecem inapropriadas, tá? Então, depois você tem 3 de 7, então já é uma boa composição aí. Depois você tem 2 ministros do STJ, e no STJ, a esmagadora maioria do STJ, tá? Assim, algo como 90% do tribunal, foi nomeado também durante os governos da chapa de oposição. E você tem 2 juristas que são indicados pelo STF. Então, o próprio STF, ele indica os 2 juristas, ele faz uma lista sêxtupla e o presidente escolhe 2.
Um deles é o Carlos Orbach, que é um ministro excelente, tá? Então, assim, até gostaria de dizer que, por parte dele, assim, vejo uma atuação da mais alta seria. E temos o Sérgio Banhos, e depois, dentre os ministros do STJ, a gente tem o Raul Araújo, que enfim, também tem atuado, me parece, de modo imparcial. E a gente tem o Benedito Gonçalves, que foi o responsável pela liminar aí de não utilização das imagens, e que, enfim, que também teve algumas imagens aí de ele recebendo afagos, né, fisicamente. Enfim, pode até acontecer, mas querendo ou não, é um pouco estranho, né? Ali durante a posse do Alexandre de Moraes, ele recebeu afagos aí dos membros da chapa de oposição. Então, dentro de todo esse contexto, essa é uma decisão que preocupa muito, tá? Porque a gente vê que é um contexto complicado, né? A parcialidade dos tribunais, ela tem decidido o futuro político de países vizinhos, em que você vai caçando chapa, você vai decretando a inelegibilidade, colocando na cadeia pessoas contrárias ao grupo que domina hoje os tribunais, né? No Brasil, quantas pessoas a gente já teve que tiveram, por exemplo, conta derrubada, pessoas que tinham um alcance de milhões de pessoas e que hoje estariam assim atuantes na campanha política, que foram silenciadas em inquéritos ilegais, em medidas inconstitucionais. Quantas pessoas a gente tem? Temos empresários com milhões de seguidores, tínhamos jornais aí de redes sociais. Então, tem todo um clima de interferência no âmbito eleitoral, e isso é preocupante. É uma forma de você substituir a vontade popular pela vontade de um grupo de juízes, né? Vou passar para a Fabiana agora para continuar nesse assunto, nesse aspecto pessoal, né, Fabiana? Quer dizer, a gente tem pela legislação alguns critérios objetivos para nomear essas pessoas que ocupam esses cargos, mas ainda assim esse aspecto pessoal está muito forte e hoje a gente vê muito presente nas decisões, né? Como é que você vê isso agora nessa época da campanha? Eu usaria um ditado antigo, né? Que o diabo mora nos detalhes. Pois é, aí se trata do detalhe mesmo. Eu acho que essa cena que o Liano até menciona, ela é vexatória e indica muita coisa, né? O ministro Benedito Gonçalves, na posse do Alexandre de Moraes como presidente do TSE, aliás, festa aqui que a gente até falou a respeito, mas ele recebeu, não foi afagos, foi uns tapinhas, né? Uns tapinhas e ver nitidamente ali o Lula dizendo, depois você me liga, alguma coisa assim, ele se falando. Então, como que você tem a imparcialidade do juízo, ou até a isonomia que eles usaram para julgar esse caso, dizendo ali que, né, os outros candidatos estariam impedidos de participar do 7 de setembro, sendo que nós sabemos que isso não é verdade. Mesmo porque tivemos manifestações no 1º de maio, onde teve, sim, né, aqui em São Paulo, principalmente uma manifestação pequena do ex-presidente Lula e uma bem maior do presidente Bolsonaro. Então, a gente está acompanhando que essas indicações, mesmo com critérios objetivos, mesmo a lei sendo algo positivado, né, escrito, a gente está vendo um desmonte, como diz bem o Liano, isso é um procedimento que ocorre na América Latina, atingir fins políticos usando o judiciário. E para nós, que somos operadores do direito, que queremos, né, a manutenção das leis, porque sabemos a importância delas, nessas condutas que não são pequenas, que demonstram como está esse aparelhamento político das nossas cortes, é que a gente, todas as semanas, a gente até não consegue se desvencilhar disso. A gente não tem decisões importantes judiciais que a gente gostaria até de elogiar, são pouquíssimas, né? Então, é muito triste isso que a gente está acompanhando, e eu espero que ainda tenha aquele ponto de retorno, né? A gente está vendo, infelizmente, não está mais sendo prestigiado o que deveria ser objetivamente, Rossana, que é o direito em si. Bom, a gente segue então nesse assunto, mas vamos mudar um pouco para falar justamente dessa questão que a gente tem abordado nas últimas semanas,
dessa guerra aí entre a PGR e o STF, né? Essa semana a gente teve mais uma decisão polêmica aí. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, mais uma vez se manifestou nos autos pelo arquivamento da investigação contra os empresários que tiveram a conversa vazada do WhatsApp. Na sexta-feira da semana passada, o ministro Alexandre de Moraes já tinha negado o pedido, apontou intempestividade, quer dizer, disse que ele tinha sido apresentado fora do prazo. Não só a vice-PGR discordou, porque ela apresentou um novo recurso nessa semana, como também nossos convidados aqui, né? Começa então com a Tameia. Tameia, o que você pensa sobre essa intempestividade alegada pelo ministro Alexandre de Moraes? Então, Rosana, esse caso dos empresários ele é muito simbólico. Até eu escrevi já 2 artigos, né, na Gazeta do Povo sobre isso, inclusive meu artigo de terça-feira eu falo sobre o recurso feito pela procuradora-geral, vice-procuradora-geral, e eu abordo que é um caso que tem inúmeras ilegalidades, inúmeras inconstitucionalidades, né? Eu até, na minha visão, eu acho que é mais grave do que o caso Daniel Silveira, né? Então, salta aos olhos, né, todas as medidas que foram decretadas de uma forma contra a lei, contra a Constituição. E esse recurso da vice-procuradora-geral é muito brilhante nesse ponto, porque ela aborda, por A mais B, todas essas irregularidades, né, toda a falta de proporcionalidade das investigações, né. Em relação a estar fora do prazo, não está fora do prazo, porque o ministro Alexandre de Moraes disse que foi entregue a cópia da decisão para a vice-procuradora-geral e daí que começaria a contar o prazo. Mas em direito não é assim que funciona. O prazo começa a contar quando o Ministério Público recebe os autos, todos os autos de investigação. Porque, claro que uma decisão, quando ela está devidamente fundamentada, dá para o procurador ter uma ideia do que aconteceu, mas é primordial que ele analise os autos para ver onde que o juiz se baseou para determinar aquela decisão. Então, o prazo começou a contar quando ela recebeu os autos em sua integralidade, então não estava intempestivo. E ressaltando sobre essa manifestação dela, ela fala uma questão muito importante, que eu explico também no meu artigo dessa semana. Uma investigação, ela começa, até poderia se iniciar numa base de uma matéria de jornal, até poderia, desde que fosse uma matéria fundamentada, com dados concretos, não com apenas prints de conversa, que o próprio STJ proíbe a utilização de prints de conversa de WhatsApp, porque você não verifica se é verdadeira aquela conversa. Existem aplicativos que forjam conversas. E o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes se baseou nessas imagens, né, num pedido feito pelo senador Randolph Rodrigues, do bloqueio das contas das redes sociais e bloqueio das contas bancárias. Isso não foi pedido pela polícia. O senador Randolph Rodrigues e qualquer político e qualquer pessoa, até o próprio presidente da República, seria uma parte ilegítima para requerer uma diligência policial. Somente a polícia e o Ministério Público podem pedir diligências. E quando o ministro Alexandre de Moraes decreta essa quebra de estilo bancário, esse bloqueio bancário, o bloqueio das redes sociais dos empresários, e principalmente do Luciano Hang, que tinha 5 milhões de seguidores no Instagram, ele decretou essa medida de ofício, porque não houve provocação da polícia, e muito menos da Procuradoria-Geral, que nem sabia que ia ter operação. Então, e a primeira diligência tomada por ele foi a busca-apreensão. Isso é completamente contra o sistema acusatório, contra as técnicas investigativas, porque diligências invasivas, diligências extremas, elas são tomadas mais para o final da investigação. Primeiro tem que ver se tem verossimilhança, se aquelas conversas são de fato verdadeiras, até poder-se-ia a decretar uma quebra de sigilo telemático para se apurar se houve aquela conversa, não já uma busca-apreensão no primeiro dia de uma investigação. A busca foi pedida pela polícia, mas uma quebra de sigilo bancário. Qual que era o intuito de se analisar os extratos bancários dos empresários? Qual que era o objetivo em se bloquear as redes sociais? E agora a gente volta para o primeiro tema, que estamos em campanha eleitoral. O Luciano Hang é um grande apoiador do presidente Bolsonaro, que fazia campanha para o presidente, como qualquer cidadão comum, salvo membro do Ministério Público e da Justiça, tem direito de fazer.
Então, veja que as coisas estão ligadas entre si. E tudo isso é abordado no recurso da vice-procuradora-geral. Inclusive, foi um recurso muito contundente, que até eu queria falar algumas falas dela. Ela escreve, por exemplo, quando ela se refere à busca-apreensão, que foi uma indevida restrição de direitos fundamentais dos investigados. Então, ela foi clara ao dizer que houve violação de direitos fundamentais, né? Veja, a vice-procuradora-geral se manifestando sobre uma decisão monocrática de um ministro do STF. Então, juridicamente falando, é um embate que chama muita atenção. Eu nunca vi há 23 anos de carreira e há mais de 25 anos como advogada, né, como procuradora nesse sentido, né? Quando ela fala da busca e apreensão, que é a carência de requisitos legais da medida de busca e apreensão, isso é gravíssimo. Decretar uma busca e apreensão, invadir a casa de umas pessoas, apreender telefones, tablets, documentos, quando há carência de requisitos legais, quando a lei não foi cumprida para decretar uma medida dessa forma. Quando ela fala que houve violação da intimidade, né, porque as conversas são privadas, não se incita a prática de crimes numa conversa privada. O ministro Alexandre colocou que houve incitação ao crime. O Código Penal diz que essa incitação tem que ser pública, não de uma forma privada. E ela fala que houve total invasão de privacidade de uma conversa aleatória entre cidadãos. Quando ela menciona o bloqueio das redes sociais, ela diz o seguinte, que é uma espécie de polícia do pensamento, característica de regimes autoritários. Ela trouxe um paralelo com a obra de George Orwell, de 1984. Ela não escreveu isso, mas estou falando isso. Quando há esse cerceamento em que as pessoas possam falar sobre política em grupos privados, né? É uma polícia do pensamento. E, por fim, ela fala claramente na existência de inconstitucionalidades e ilegalidades. Então, tudo isso é muito grave. É muito grave. Volto a falar que, na minha análise, foi o caso jurídico mais grave da história do mundo do direito, onde houve o maior número de violações aos direitos fundamentais. E agora, ela insistiu no recurso, né? Nesse recurso ela fez na semana passada, que o ministro Alexandre de Moraes, sem base jurídica, disse que estava fora do prazo, que era intempestivo. E nessa segunda-feira, dia 12, ela pediu uma reconsideração da decisão. O que ela pediu? A anulação de todas essas medidas e o trancamento da investigação. E ela pediu que, caso o ministro Alexandre não voltasse atrás, que fosse levado ao plenário. É claro, o órgão colegiado tem que se manifestar sobre isso. A ministra Rosa Weber não acabou de tomar posse, não falou das garantias da Constituição que andam violadas, então eu gostaria de ouvi-la. Eu gostaria de ouvir os outros ministros como eles pensam. Se foi uma busca e apreensão legal, se foi uma quebra de sigilo bancário legal, se não houve violação à intimidade e ao cerceamento à liberdade de expressão. Eles têm que se manifestar sobre isso. É importantíssimo. E agora, mencionando a notícia que a Fabiana trouxe agora, né, que foi noticiado que parece que houve o desbloqueio das contas bancárias, se isso ocorreu, que bom, é o correto, tem que ser desbloqueado. Qual que é a relação dos valores que os empresários têm em suas contas com as opiniões políticas deles? Não tem relação alguma, nós já conversamos sobre isso aqui nesse programa. Então, espero que tenha de fato isso acontecido, que comece a ser restabelecida a ordem jurídica, que os direitos fundamentais previstos na Constituição sejam, desses 8 empresários, sejam restabelecidos, que devolvam as redes sociais deles, que desbloqueie as contas bancárias deles e que a ordem seja restabelecida no nosso país. Eu já vou passar para a Fabiana comentar essa questão que a gente falou também do prazo curto que a gente tem nesse período eleitoral e dessa demora para liberar as contas e até, enfim, das redes sociais. Mas antes eu quero perguntar para o André Uliano, que a gente tem discutido sempre ao longo da semana as decisões desse caso, até para definir o tema aqui dos próximos programas. E uma coisa que me chama atenção é essa questão que a gente conversa às vezes sobre que recurso que a vice-procuradora vai utilizar para, enfim, tentar aí reverter essa decisão do Alexandre de Moraes. E é uma coisa que me chama atenção, a Tameia falou sobre essa série de irregularidades, que ela nunca viu algo parecido. Como é que você vê isso, André? Porque a gente até comenta, né, que recurso que ela vai entrar agora para tentar
reverter essa decisão. Quer dizer, é algo realmente estranho no mundo jurídico, né? Porque a gente tem a lei, de cada decisão cabe um tipo de recurso, quer dizer, até isso está sendo uma dificuldade para o Ministério Público Federal. No caso, você tem o cabimento do agravo. O que tem ocorrido aí, houve um empecilho, né? Tentou aí dificultar o conhecimento do agravo por meio dessa alegação da intempestividade, que, como bem colocou a Tameia, me parece improcedente. Então, ali, o que nos soa, né? Que você vendo que é difícil sustentar aquela decisão no mérito, você faz alguma alegação processual de modo a dificultar o conhecimento do mérito. Embora, assim, a gente também, a nossa esperança aí quanto ao plenário também, ela anda um pouco acabrunhada, né? Um pouco abatida, desde que o plenário validou o próprio inquérito do fim do mundo, que é, assim, uma excentricidade inaudita em períodos democráticos do país. Vamos esperar aí, como bem disse Meia. Agora, o que eu queria chamar, um ponto que eu acho legal, assim, algo que eu queria divulgar aqui para o pessoal que nos acompanha, tem um artigo, eu acho bem legal para a gente ver que isso não é uma coisa que a gente está inventando, tá? Não é algo assim que os cientistas já perceberam, tá? Então tem um artigo que eu acho bem legal, que ele é de autoria do professor David Lando, que é da Universidade da Flórida, e da Rosalie Dixon, que é uma estudiosa da Austrália. Então eles têm estudado, o professor David Lando, mais propriamente, como que é o processo, mais ou menos, qual é a lógica desse processo de deterioração das democracias. Como é que as democracias vão decaindo? Porque a ruptura, gente, com a democracia não é um ato, é um processo. Tá? Você tem uma queda, né? Você vai trilhando um caminho de deterioração. Isso é o que mais me preocupa nessas decisões, tá? Que elas sejam uma parte. O que me preocupa não é tanto a foto, é o filme. Então, que elas sejam aí episódios dessa descida, né? Isso é o que mais me preocupa. Então, assim, todo que examina isso, a gente tenta sensibilizar, né? Que percebam o risco disso aqui. Para quem está de má fé, a gente não tem o que fazer, né? Nenhum argumento é suficiente, enfim. Mas esse artigo é um artigo que eu gostaria de divulgar, então. A Rosalie Dixon, perdão, ela tem estudado mais os riscos do abuso da atuação das cortes, tá? Ela estuda muito isso. Então eles escreveram ambos um artigo chamado Revisão Judicial Abusiva, Cortes de Justiça contra a Democracia. E nesse artigo, então, eles dizem que é muito comum que as pessoas tenham a imagem, tá? E que as cortes, os tribunais sejam geralmente conceituados como uma espécie de última defesa da ordem constitucional democrática liberal. É normal que seja assim. Em regimes funcionais, realmente as cortes funcionam desse modo. Só que esse artigo especificamente, nele eles mostram que não é incomum que juízes emitam decisões que ataquem intencionalmente o núcleo da democracia eleitoral. Eles mostram, por meio de exemplos, como tribunais legitimaram leis e práticas antidemocráticas, proíbem partidos de modo a restringir a esfera eleitoral, eliminam limites de mandatos iniciais, reprimem legislações controladas por grupos políticos contra o grupo político da corte. A gente tem falado aqui de outros casos, né? O caso aqui do Francisquini, aqui no Paraná, enfim. Então, eles chamam isso de revisão judicial abusiva e eles chamam, eles mencionam, né, como grupos futuramente autoritários, né? Em inglês eles usam a expressão would-be authoritarians. Então, aqueles grupos que vão ser autoritários. Então, hoje você ainda não percebe isso porque a democracia ainda... Eles estão falando de um filme, né? Em que você ainda não está na Venezuela. É a Venezuela 10 anos atrás. Então, aqueles grupos que serão autoritários no futuro, é como eles capturam os tribunais
para implantá-los como um projeto mais amplo de erosão democrática. E por quê? Exatamente porque os tribunais gozam de uma vantagem de legitimidade, porque as pessoas não esperam que o ataque à democracia venham dos tribunais, eles tornam os movimentos das cortes mais difíceis de serem detectados e diagnosticados. E o artigo, então, ele mostra, né, como a revisão judicial abusiva em todo mundo, ele mostra exemplos, e ele até explora se os países devem ou não conhecer, portanto, os poderes estão amplos às cortes, enfim. Então, basicamente, gostaria de divulgar aqui esse trabalho monumental, fenomenal, muito importante no contexto latino-americano, e convido as pessoas a examinarem o contexto brasileiro à luz desse conteúdo. Bom, vou seguir então para a Fabiana agora para comentar que a gente tem erros do judiciário todos os dias. A gente tem pessoas que não deveriam estar presas que são presas, pessoas que são julgadas por um crime que não cometeram ou que são presas por um crime que outras pessoas cometeram. E claro que a gente sabe que os juízes estão sobrecarregados em varas em todas as cidades, acho que, do país. Mas quando a gente vê um caso no STF que tem tantos erros assim, é algo que chama muita atenção. Quer dizer, o André levantou um ponto importante, é uma ameaça à própria democracia. Você também vê assim, Fabiana? Sem dúvida, nós estamos vivendo sobre a juristocracia. E tanto é verdade que a decisão de desbloqueio das contas dos empresários, que é sigilosa, e eu aqui li no site da UOL, e o site da UOL ele diz que é sigilosa, mas eles têm um trechinho, né? É uma coisa muito interessante essa parte que ninguém tem acesso, nem os advogados, mas parte da imprensa sempre tem um trecho, às vezes na totalidade, mas está sob sigilo. Até a petição que a Tameia mencionou, de reconsideração do agravo regimental, também está sob sigilo, e o pouco se sabe através também da imprensa que tem essas informações aí, que está acima dos advogados dos autos no processo. Mas eu abri aspas para que, então, escreveu o Alexandre de Moraes na decisão de desbloqueio das contas dos empresários. Abre aspas. Em razão da passagem do feriado de 7 de setembro e da efetivação do afastamento de sigilos bancários, medida que possibilitará o aprofundamento da investigação e eventual financiamento dos atos criminosos. Não configura-se mais necessária a manutenção dos bloqueios dos ativos financeiros das pessoas nominadas. Então, Alexandre de Moraes está aqui dizendo no texto e no contexto de que haveria aí o bloqueio em completo desacordo com a legislação, não sei nem por onde começar, porque esses empresários, que todos nós sabemos que são bem-sucedidos, teriam o receio, o medo, o perigo deles financiarem atos antidemocráticos. Aqui não dá nem para comentar, porque isso foi feito com base em ilação de grupo privado e prints de jornal que, sei lá. Mas fora isso, também, nós estamos dia 15 de setembro, né? Foi o 7 de setembro, foi na outra semana, e a gente sabe que cada dia que existe um bloqueio, um direito violado e etc., é muito prejudicial para essas pessoas, para qualquer um de nós seria, mas para essas pessoas que são empregadores, que têm um efeito econômico de repercussão e muitas outras coisas, é muito preocupante. Fora o dado aqui que ele coloca, né? Que foi averiguado as contas, é uma invasão, é algo assim surreal, é coisa de ditadura mesmo, não dá nem para disfarçar. Quando a gente tem esse acesso a partes, né, desses processos, é escandaloso. A Tameia nomeou esse como um dos maiores erros do judiciário do Brasil. Fica difícil, Tameia, porque a gente está em alta competição para ver. E, Rossana, você menciona que tem muitos erros no judiciário, que algumas pessoas estão presas, algumas são julgadas. Existe mesmo, isso sempre existiu. Mas, diante dessas afrontas das Supremas Cortes, aí, aqui, todos envolvidos, fica difícil para a gente garantir aquele cidadão lá da ponta, né?
que às vezes mal tem acesso ao advogado, que o devido processo legal, a ampla defesa, será realmente concretizada. Então, esse artigo que o Liano trouxe, depois ele precisa só deixar onde a gente encontra esse artigo para ler, acho que é importante, que as pessoas vão perguntar, mas são essas minhas considerações a respeito dessas tristes decisões aí tomadas monocraticamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, a gente já continua o nosso debate, então, mas antes eu quero reforçar um convite que eu fiz no início do programa, que nesse mês do bicentenário da independência, a Gazeta do Povo está brindando os novos assinantes com um pacotão histórico. Quem assinar pelo link da descrição aqui do vídeo paga apenas R$ 6 nos primeiros 4 meses e ganha 3 e-books, mais uma super aula com o Jorge Caldeira sobre a história econômica do Brasil. Não perca tempo, faça a sua assinatura da Gazeta do Povo, um jornal que há 103 anos luta pelo Brasil. Vou passar agora para a Tameia Danelon comentar, porque no início num dos primeiros programas aqui do Fora dos Autos, a gente comentou sobre essa questão eleitoral, dos prazos da Justiça Eleitoral, que são muito curtos, justamente porque, ainda mais esse ano, que a campanha foi reduzida. A gente, começou agora em setembro, tem menos de um mês aí para as eleições. Quer dizer, e uma decisão desse tipo também, que agora liberou as contas dos empresários com base, então, nesse medo de que eles pudessem cometer algum tipo de crime no 7 de setembro, só que o 7 de setembro já foi há uma semana. Quer dizer, agora não tem pressa para decidir, né? Olha, desculpa o termo, mas é tão absurdo isso acontecer, Rossana. O ministro da Suprema Corte que bloqueia a conta bancária de 8 empresários, porque supostamente no 7 de setembro eles iam cometer crimes. Gente, isso não existe. Quais crimes que senhores de 60, 70, 80 anos iam praticar? Quais seriam os crimes? Qual seria o ato contra o Estado Democrático de Direito? Né? Qual era o indício de que ia acontecer invasão nos poderes ou invasão no Supremo, que alguém ia ser hostilizado? Não tinha nenhum destes indícios nas conversas privadas, que deu base para essa operação. Uma das conversas, como nós já falamos aqui, era um dos empresários falando que ia comprar bandeirinhas do Brasil para distribuir nas lojas. Então não tem lógica alguma, não tem lógica jurídica, não tem sentido algum essa decisão de bloqueio das contas bancárias. Ou será que o intuito era para que eles não financiassem as manifestações, para que não financiassem ônibus de vários estados para São Paulo, para Brasília ou para o Rio de Janeiro? Será que este era o intuito? Porque não tinha nenhum indicativo que demonstraria que esses senhores iam praticar algum crime, nenhum. Não se pode bloquear contas correntes de qualquer pessoa, mesmo se fosse uma pessoa humilde. Ninguém pode ter contas bloqueadas pela suposição que este alguém vai cometer um crime com aquele dinheiro. Isso não existe. É aquele filme Minority Report com Tom Cruise, onde tinha as máquinas antecediam que aquela pessoa ia cometer um crime e ele era preso antecipadamente. Não existe no nosso sistema jurídico brasileiro, não existe isso em outro sistema no mundo, né? Então, esse desbloqueio, afirmando que foi desbloqueado porque o medo era o 7 de setembro e como já passou, isso reforça a ilegalidade dessa decisão. E como a Fabiana falou, se foi 7 de setembro, ocorreu no 7 de setembro, porque no dia 14, né, hoje é 15, perdão, mais de uma semana, que aí ainda teria risco, não faz sentido algum. Então, espero que seja levado para o colegiado, para o plenário do STF, para que eles decidam as demais medidas cautelares inconstitucionais e ilegais, nas palavras da vice-procuradora-geral da República, que eu concordo plenamente. Tem que desbloquear os perfis dos empresários, tem que devolver os celulares, os tablets, tudo que foi apreendido, levantar todas as medidas e arquivar essa investigação absurda, ilegal, inconstitucional e todos os requisitos que ela tem. Vou agradecer aí a participação de vocês hoje, gente. Se alguém quiser, vamos passar para uma rodada final, então, de despedidas. Vou começar com o André Oliano, então. A gente já falou de ameaça à democracia, mas, enfim, insisto que a gente tente terminar o programa de uma maneira mais positiva, até para chamar as pessoas para assistirem na semana que vem. Obrigada pela participação hoje. Ótimo. Então, bom, muito positivo, assim, difícil, né? A
a gente encerrar, né? Mas, assim, durante o discurso da nova presidente do STF, a Rosa Weber, ela mencionou a importância do judiciário independente. Então, assim, é exatamente isso que a gente quer. E que cessem, né, esses indícios de que o judiciário se tornou um órgão sequestrado politicamente. Então eles falam, não, estão querendo atacar o judiciário independente. Não, o que a gente quer é judiciário independente. Então independente não é nem blindar um grupo e nem perseguir o outro. E uma coisa que é muito importante é a gente desmistificar essa questão das mensagens, tá? Então várias chamadas dizem empresários são investigados por mensagens golpistas. Olha, das 8 vítimas dessa perseguição, só 2 falaram em golpe e nenhuma era organizando golpe algum. Então, uma disse, tinha que ter tido um golpe lá em janeiro de 2019, a outra preferiria golpe a vitória de um candidato X ou Y. Mas as outras 6 não falaram absolutamente nada. Então, as outras 6 tem nada, absolutamente nada, 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 nada. Então, o Luciano Hang, por exemplo, ele falou, teremos mais 4 anos de Bolsonaro e mais 8 de Tarcísio. Inclusive, como ele fala que é mais 4 de Bolsonaro e mais 8 de Tarcísio, ele está fazendo referência a vitórias eleitorais ao fim dos mandatos. Então, mostra que ele está contando com o funcionamento da democracia. Outro, com 82 anos, falou, o STF tem 10 petistas. Então, assim, é necessário deixar claro que não há qualquer mensagem de seriedade de golpe, e mesmo que você vá considerar a simples menção à palavra, são só 2 dos 8, tá? E depois, chama atenção, como bem a Tameia falou, né? Se o risco era de um golpe pós-eleição, o que o 7 de setembro tem a ver com isso? Não tem nada a ver. E depois o uso de bloqueio, o bloqueio exagerado, supérfluo, de ativos, ele é obviamente uma intimidação. É um recado, né? Então, porque ninguém quer ficar sem recursos financeiros, as pessoas têm família, enfim. Então, esse acaba sendo excessiva, ela é um modo de intimidar as pessoas para o futuro. Bom, encerrado com isso, né? Convido aí todo mundo a nos acompanhar aí na semana que vem. Estaremos novamente. Assim, a mensagem positiva que eu tenho eu acho que se a gente debate, se a gente lança luzes, por mais que o tema possa ser negativo, à medida que a gente lança luzes, a gente está lançando as sementes da correção e de evitar que isso se repita no futuro. Verdade. Então, vou passar para a Fabiana se despedir e comentar que, querendo ou não, a eleição está quase aí, né, Fabiana? Então, a gente tem mais alguns dias nessa loucura dessas decisões aí, pelo menos até o primeiro turno das eleições. Esse é o meu grande receio, Rosana, que nós tenhamos outras decisões esdrúxulas, né, até chegar o fim desse processo eleitoral. Realmente é bem triste, mas eu me apego aqui ao que o Liano disse. Quando a gente debate, porque a gente não adianta disfarçar a realidade, a gente está falando sobre fatos, a gente está falando sobre recursos, a gente está falando sobre atos que os juízes estão praticando, não são relações. Então, realmente, o desejo do judiciário ser independente, mas também se respeitando as prerrogativas dos advogados, a independência do Ministério Público, tudo isso. E quando a gente debate, a gente fala sobre a realidade, a gente acaba abrindo a mente, que eu tenho certeza que muitas pessoas que nos acompanham vão ter até um discernimento muito melhor, e não de desespero, ao contrário, o esclarecimento ele acaba nos trazendo bons presságios, não ruins. O problema é quando a gente desconhece e está sendo dominado por uma ditadura aí, que seja do judiciário, sem saber. E a gente sabe, tem indícios, e nós aqui unidos, né, pelo bem do país, pela manutenção da democracia na América Latina, a gente tinha o dever, o compromisso de abordar esses assuntos que não são legais, assim, bons e agradáveis de ouvir, mas que
por esses debates que se traz realmente à luz, como faz os grandes acadêmicos, né? Existem essas grandes discussões. Agradeço a todos, peço que sempre façam realmente, assinem a Gazeta do Povo. Tem sido um jornal assim importantíssimo para todos que priorizam liberdade de expressão. Aqui nós temos liberdade de expressão real, então eu convido a vocês a assinarem, a incentivar o nosso trabalho e voltarem aqui na próxima quinta-feira, que nós vamos comentar outras notícias. Espero que a gente vá fazer um grande elogio ao Poder Judiciário. Realmente eu espero. Obrigada, Fabiana Tanay. Então a gente termina essa análise aí contigo. E para falar, acho que justamente que a gente não quer alarmar a população, né? Mas informar, fazer as pessoas refletirem, né? Né, muitos fatos são graves, são que a gente fica preocupado com isso, né, mas o intuito é informar, né, e explicar para a população o porquê que a decisão não é correta, porquê que é ilegal, trazer elementos, né, porque a população está muito participativa da vida política do país, então é importante trazer esses elementos para que cada um que está nos assistindo agora, né, que faça a sua análise e caso venha concordar com a gente, tenha elementos para discutir no ambiente familiar, no trabalho, com seus amigos, né? Não são notícias muito boas, né, que a gente está analisando, mas eu espero que a gente possa, no programa, como a Fabiana falou, que a gente elogie, né, porque a gente quer isso, a gente quer as instituições trabalhando bem, as instituições sendo independentes e sempre cumprindo a Constituição e a legislação, né? Então, também convido a todos vocês para assinarem a Gazeta do Povo, que é o jornal mais independente, mais livre, para que vocês sejam sempre muito bem informados, para poder ler nossas colunas também, né, a minha, do Liano e de outros jornalistas também, e convido para na próxima quinta-feira, às 20 horas, aqui no canal da Gazeta do Povo, continue nos acompanhando. E boa semana para todos.